Aleluias. Glórias a Deus. Quantos estão felizes por estar na casa do Senhor? Dê um glória a Deus bem alto para Jesus. Aleluias. Queria convidar a igreja para abrir no livro de Isaías, capítulo 46, verso 13. Eu vou ler a partir do 9. Verso 9 até o 13. E diz assim a palavra do Senhor: lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade, que chamo a ave de rapina desde o oriente e de uma terra remota o homem do meu conselho, porque assim disse, assim o farei vir, e eu o formei, também farei. Ouve-me, ó duros de coração, os que estão longe da justiça, faço chegar a minha justiça, e não estará ao longe, e a minha salvação não tardará, mas estabelecerei em Sião a salvação, em Israel a minha glória. Coloque sua mão no coração. Senhor, aqui está a tua palavra. Ela que é poderosa, Senhor, para transformar as nossas vidas. E queremos dizer, Senhor, toma, Jesus, o controle, toma o governo deste momento. Queremos te dar, Senhor, a honra, a glória, Senhor, por tudo que o Senhor já fez e por tudo que o Senhor irá fazer. A tua palavra, Jesus, ela é poderosa para transformar vidas neste lugar. A tua palavra, Senhor, ela é poderosa para mudar, Senhor, meu Deus, cenários nesta noite. A tua palavra, ela é poderosa, Senhor, para transformar, para modelar, para curar, para, meu Deus amado, vir ao nosso encontro e mudar as realidades presentes, Senhor. Ó Deus, eu te peço, Senhor, que a manifestação da tua glória venha neste lugar. Jesus, a tua palavra, ela é poderosa para quebrar fortalezas, Senhor. A tua palavra, ela é poderosa, Senhor, para dissipar as trevas. A tua palavra, ela é poderosa, Senhor, para fazer, Senhor, a luz entrar no lugar mais escuro dos nossos pensamentos, no lugar mais escuro da nossa alma. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, enche a casa, enche este lugar com a tua presença, Pai. Ó Deus, eu lhe peço, Senhor, que anjos, Senhor, comece a, Senhor, a cercar a tua casa, a tua igreja. Ó Deus, eu te clamo, Senhor, que o roubador, que o migrador não tenha poder de roubar, Senhor, a tua semente profética neste lugar. Ó Deus, assim como foi já proferido na tua palavra, o Senhor faz chegar. O Senhor vai chegar a tua justiça a este tempo nas nossas vidas. Que a justiça do Senhor comece a se estabelecer neste lugar. Eu declaro, Senhor, a tua justiça se estabelecendo em vidas, em coração, em pensamento, em lares, em família. Deus, é o tempo, é a estação da justiça de Deus. É o tempo vindouro, é o tempo que o Senhor escolheu. O Senhor não muda, o Senhor é o mesmo. Tudo pode passar, mas a tua palavra, ela não passa. E assim, Senhor, como o Senhor levantou Isaías para declarar: eu faço chegar a minha justiça, e ela não está longe. É o tempo que eu salvo, é o tempo que eu manifesto a minha glória, é o tempo que a minha presença, ela é real no meio do meu povo. É o tempo que eu falo com o meu povo e o
meu povo escuta. É o tempo que eu dou direção e o meu povo atende. É o ano aceitável. É o tempo aceitável da parte de Deus. Aleluia! Se você crê, dê um glória a Deus bem alto e pode se assentar. Aleluia, queridos. Eu confesso aos irmãos que eu estou assim, muito feliz com esta palavra, porque eu creio que é o que Deus tem para as nossas vidas daqui para frente. Nós que estamos concluindo o ano de 2024, cerrando um ciclo e abrindo já próximo a abrir um ciclo. E aqui nesse capítulo 46 que acabamos de ler, do verso 9 ao 13, Deus levanta o profeta Isaías para mudar decretos em Israel. Deus levanta o profeta para poder colocar um ponto final. Israel estava entregue, Israel estava na escravidão ali, entregue aos babilônios, entregue aos reis do tempo, aos idólatras do tempo. E Israel se afasta da justiça de Deus, se afasta da presença, se afasta da aliança de Deus. Mas Deus, querido, Ele permanece fiel. Ele permanece fiel. E Ele sempre vai querer se revelar na nossa caminhada. E aqui no verso 13 que nós acabamos de ler, aqui está bem caracterizado como Deus decide se revelar a Israel. Aqui está caracterizado como Deus estabelece pontos finais e começa a estabelecer um novo começo. Um novo ciclo de vida começa a nascer na vida de Israel. Então, lá havia um compromisso de Deus, assim também como há no nosso tempo. Deus tem uma aliança com o seu povo e muitas vezes, queridos, a gente não caminha debaixo do fundamento desta aliança com Deus. Mas Ele não se cala. E hoje é uma noite que a voz de Deus ainda continua a falar, para que possamos de fato viver a justiça de Deus com a igreja de Cristo. E eu queria compartilhar algumas coisas que o Espírito de Deus colocou ao meu coração. E lá em Isaías 48, verso 8, está escrito assim: nem tu as ouviste, nem tu conheceste, nem tampouco há muito foi aberto o teu ouvido, porque eu sabia que procederia muito perfidamente o que era chamado transgressores desde o ventre. Mas lá no verso 18 e 19, o Senhor diz assim, se tivesse dado ouvidos aos meus mandamentos, então seria a tua paz como o rio, e a tua justiça como as ondas do mar. Também a tua descendência seria como a areia, e os que procedem das tuas entranhas como os seus grãos, e o seu nome nunca seria cortado nem destruído diante de mim. Então, o primeiro fundamento aqui que precisamos entender é ouvir o Senhor, obedecer os mandamentos dEle, para que haja paz, para que a paz do Senhor se estabeleça como um rio, e a justiça de Deus seja como um mar para as nossas vidas. O rio, ele fala de algo que flui, que é algo que constante está ali, aquela correnteza limpando, se renovando. E o mar fala sobre uma onda, que ela vai, que ela volta. Ou seja, a sua vida tem que ter a justiça de Deus em todo o tempo, como a onda do mar. E eu queria definir aqui para nós um pouco sobre o que é justiça de Deus. A justiça de Deus, ela prolonga a sua verdade e fidelidade. Repete comigo aí: a justiça de Deus prolonga a sua verdade
e fidelidade. Tem verdade de Deus para nossas vidas. Tem verdade de Deus. E consiste em Ele cumprir os seus compromissos dentro da aliança. Quando nós fazemos um compromisso com o nosso cônjuge, com a amizade, com a igreja, no servir do Senhor, isso exige compromisso. Então, vamos pensar nesse Deus. Quando você aceitou a Jesus, entregou a sua vida a Ele, você estabeleceu um compromisso com Ele, em você ser, Ele ser seu Senhor, em Ele ser o seu Pai, em Ele ser o seu Salvador. Ou seja, você tem uma aliança e Deus tem um compromisso com essa aliança. E assim é manifestada a sua fidelidade por intermédio da aliança. E muitas vezes, queridos, a nossa vida está faltando a manifestação. Muitas vezes na nossa vida está faltando a manifestação desse compromisso que Deus tem. Assim era aqui em Israel. Deus tinha uma aliança com Israel, mas estava faltando os sinais, faltavam os sinais do compromisso, da aliança que Deus tinha com Israel. E muitas vezes é assim dentro do corpo de Cristo. Nós temos uma aliança, Deus tem uma aliança conosco, mas por algum motivo, por alguns intempéries, perdemos, este lugar de acesso, aonde evidencia que a nossa vida tem uma aliança com Deus. Mas eu quero te dizer, querido, o Senhor está me fazendo entender por esse tempo. É chegado um tempo da justiça de Deus. É chegado um tempo da justiça de Deus no corpo de Cristo. Deus quer se revelar com sinais. Deus quer manifestar o quanto Ele tem compromisso com o corpo de Cristo. O quanto Ele quer se revelar nas nossas vidas por intermédio das nossas vidas. Faltava sinal para aquela geração de quem era o Deus dele, como foi orado aqui. Ele é o eu sou. Deus é suficiente. E o que Isaías queria trazer aqui em Isaías 43 é resgatar a mentalidade, o entendimento daquela geração que Ele é suficiente, que Deus é soberano. E Ele inicia lá no verso 9: lembrai-vos das coisas passadas, lembrai das coisas antigas, lembrai, Israel, do Deus de Moisés, lembrai, Israel, do Deus eu sou. Apenas uma palavra. Ei, Deus tem uma aliança contigo. E é chegado um tempo da justiça de Deus. É chegado um tempo, naquele tempo Israel estava ali influenciado, contaminado pelos deuses do tempo ali que era adorado. Havia muitos idólatras naquele tempo. Ou seja, havia uma cultura de adoração a deuses estranhos. Israel estava emergido naquela cultura onde eles estavam e foram contaminados. Mas chegou o tempo de Deus. Chega o tempo do ponto final nas artimanhas do inimigo. Chega o tempo do Senhor para destruir fortalezas sofridas, para destruir as hostes da maldade, para destruir o império das trevas. E eu preciso te lembrar, você faz parte do corpo de Cristo, e contra essas coisas nenhum mal pode resistir. Se você faz
parte do corpo de Cristo, se você está inserido onde Deus é o cabeça e você faz parte desse corpo, Ele tem autoridade sobre as nossas vidas. Fortalezas do tempo não pode governar a nossa vida. Fortalezas do tempo, aquele povo estava tendo um resultado de vida onde a idolatria determinava quem era o Deus dele. E a nossa geração, que é que tem determinado quem é o nosso Deus? Ei, Jesus está dizendo: faço chegar a minha justiça, Israel de Deus. Eu faço chegar a minha justiça. Fortalezas têm que cair. Entenda uma coisa: a sua família é de Deus, seu casamento é de Deus, suas finanças é de Deus, sua vida espiritual é de Deus, os seus filhos são de Deus, você é de Deus, e Deus está dizendo: eu faço chegar a minha justiça. O império das trevas não pode prevalecer contra a igreja do Senhor. Ela não pode deter a igreja do Deus vivo. Ela não pode deter a igreja do Deus vivo. E Jesus disse assim: Isaías começa a profetizar: não estará ao longe, a minha salvação não tardará. Tem salvação, mas o Senhor abriu ainda ponto e vírgula: mas estabelecerei em Sião a salvação, em Israel a minha glória. O que é que a glória de Deus representa? É o poder vivo da Trindade. A glória de Deus é a presença viva do eu sou. E eu não sei se ele entra em nenhum lugar para permanecer do mesmo jeito. Eu não sei se a glória de Deus, quando entra, as trevas resistem. Ai, querido, você não tenha dúvida, porque se a glória de Deus entrar, dissipa as trevas. Se a glória de Deus entrar, muda a realidade hoje. Deus está dizendo: essa é a minha justiça para vocês. Então, como nós falamos aqui, o que atesta a justiça de Deus é o cumprimento das promessas. Deus tem promessas para as nossas vidas. E a maior promessa que Deus tem para nós é a presença dEle. Ela é a garantia, queridos. Ela é a garantia da tua salvação. Ela é a garantia que você pertence a um Deus vivo. E que fortalezas e que todo o sistema das trevas para tentar roubar a igreja da presença de Deus lá não pode prevalecer. Então precisa ter o atestamento. Se você vive na justiça de Deus, você precisa entender que você precisa evidenciar as promessas de Deus. Você precisa externar para o mundo as promessas, a presença, a glória, a salvação, o poder de Deus. Ou seja, uma igreja que governa com Deus, uma igreja que muda realidades, sabe, de dores, realidades de prisão. A glória de Deus faz isso. Israel estava aprisionado, Israel estava cativo. E Deus disse: eu vou fazer chegar a minha justiça. Eu vou fazer chegar a minha justiça. E quando a minha justiça chega, então a Bíblia descreve a aliança de Deus como um povo de Israel. No livro de Êxodo, onde Deus dá os mandamentos ao povo e o povo promete obedecer. Para que no tempo de Moisés, o tempo da lei, para que o povo vivesse evidenciando o Deus dele. Para que o povo pudesse
né, evidenciar os sinais da justiça de Deus, na aliança que Deus tinha com ele, Deus faz um mandamento. E o que é que Israel tinha que fazer naquele tempo? Obedecer as leis, obedecer os mandamentos. E toda vez que Israel se afastava das leis de Deus, dos mandamentos, desobedecia ao Senhor, não havia sinais da justiça de Deus na vida de Israel. Israel passava a ser um povo, né, ali levado a cativo, levado a prisões em todos os aspectos, físico, emocional e espiritual. Então, Jesus veio ao mundo. Estamos vivendo o tempo da graça. Então, Jesus cumpriu plenamente a aliança de Deus com o seu povo. E hoje, nós cristãos podemos ter comunhão com Cristo, mediante a um fundamento. E esse fundamento, querido, não podemos perder ele de vista. Não podemos deixar de jeito nenhum de regar, de alimentar, de desenvolver, de fazer ele crescer cada dia mais na nossa vida. E esse fundamento é chamado fé. Então é por intermédio da fé que você se conecta com Deus. É pelo intermédio da fé que sua aliança ela é viva, ela é evidente, ela é revelada através da justiça de Deus, através que você é salvo, através que a glória de Deus se manifesta aonde você chega, aonde você está, é mediante a fé. Jesus morreu na cruz. E Ele nos ensinou a todo tempo a importância da plena da comunhão em ter uma aliança, que ela não pode ser quebrável, mas ela é eterna. O nosso Deus, queridos, quando fez uma aliança contigo, Ele fez uma aliança eterna, não tem fim, é de geração a geração, não é de estação. A tua aliança com Deus, ela não é determinada pela tua estação. Ela não é determinada o quanto sua vida hoje está bem, o quanto você está aquecido espiritualmente, o quanto vai tudo bem na sua empresa, o quanto vai tudo bem na sua casa. Não, a aliança de Deus, ela é eterna. A Isaías, para lembrar Israel desacreditado, a fé já ofuscada pela cultura, pela cultura do tempo da idolatria, pelo aquele ambiente ali idólatra que eles estavam vivendo, eles já não lembravam mais da aliança que Deus tinha. Aí Deus diz: eu faço chegar a minha justiça. Talvez exista área na sua vida que está aqui como esse povo, você não lembra mais da justiça de Deus, da aliança que Ele tem contigo, e você faz essa área da sua vida como algo oculto, invisível, porque você não quer mais guerrear, você não quer mais orar, você não quer mais crer que Deus é poderoso para transformar, para mudar. E Ele está dizendo para você: eu faço chegar a minha justiça. Então vivemos hoje no tempo da graça. Nós, como igreja de Cristo, precisamos crer que Jesus morreu na cruz. Mas é crer, querido, sabe? É crer de verdade, é crer na mente, é crer no coração e crer na atitude. É se posicionar como quem está entendendo que Jesus morreu na cruz e tudo que Ele conquistou é direito nosso, é nossa herança. Você precisa crer, precisamos crer do sacrifício da cruz, precisamos crer no sangue de Jesus. No dia mau, precisamos crer que Jesus derramou o sangue dele. Que no dia mau Jesus derramou o sangue dele. Nessa quarta-feira, na intercessão, eu tive uma experiência.
Estávamos lá em cima intercedendo. Mas pense naquela opressão. E a gente estava de joelho, daqui a pouco... a irmã Olivia se levanta, as irmãs entenderam que a guerra estava se estendendo. E você sabe o que é o império das trevas querer te paralisar. Forças das trevas querer paralisar a intercessão. Quando eu olhei assim, eu falei, o que é isso, Jesus? Ele falou, clama o sangue. Clama o meu sangue. Eu me levantei as minhas mãos e só fiz clamar o sangue. Eu falei, aqui tem sangue do Cordeiro. Aqui tem sangue de Jesus. Reveste aqui cada um, Senhor, com sangue redentivo. O sangue que redime. O sangue que nos perdoa dos nossos pecados. O sangue de Jesus que nos purifica. O sangue de Jesus que nos faz salvo. O sangue de Jesus aqui, Senhor. Aí seria a vida assim, ó. E a gente viu a luz entrar. E a gente começou a experimentar da presença. E a gente começou a experimentar do fluir do Senhor. E começamos a experimentar da glória de Deus. Você tem que crer. Temos que ser uma igreja que crê no sacrifício da cruz. Não foi em vão. Jesus não morreu na cruz apenas para você ser salvo, mas Ele também morreu para que através da sua vida a glória dele seja manifestada. E a glória de Deus causa alguns impactos nessa terra. A glória de Deus muda algumas realidades aqui nessa terra. A glória de Deus muda. Então, queridos, quando nós acabamos de entender aqui esse contexto que Israel estava aqui, o profeta Isaías estava ali profetizando. Estamos também, fazemos parte de uma geração que também temos os nossos desafios. Tem também, ali as estratégias do inimigo para tentar nos roubar deste lugar da glória de Deus. Assim como Israel passou por dificuldade, também nós passamos. Também estamos vivendo. E eu queria trazer aqui para você um entendimento da importância de alimentar, de desenvolver, de ativar, de se mover com esse fundamento chamado fé. E eu quero trazer alguns motivos para você como igreja se levantar com um novo entendimento nesta noite. De você como igreja se levantar em uma nova revelação nesta noite. De você como igreja começar a se movimentar na sua casa, no seu trabalho, no seu casamento, na sua paternidade, na sua maternidade, com as suas finanças, no servir da casa do Senhor, através de um fundamento vivo chamado fé. Naquele tempo aqui o povo de Deus, eles estavam sendo atacados para perder a fé. E nesse tempo não é diferente. Existem ataques também no nosso tempo para paralisar uma igreja que se move por fé, em fé. Então, aqui eu quero dizer para vocês que a fé em Hebreus 11:1 diz assim que a fé ela é. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. A fé, repete comigo. A fé é o firme. Repete aí para você gravar na sua mente, no seu coração. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. E a prova das coisas que não se veem. Quantos de vocês aqui estão esperando por coisas que não estão vendo? Quantos de vocês hoje esperam do seu casamento por coisas que vocês não estão vendo? Quantos de vocês aqui nesta noite estão esperando no seu trabalho, na sua profissão, na sua empresa, com a sua vida, com a sua comunhão espiritual com Deus? Quantos de vocês aqui estão esperando por coisas que não estão vendo, mas têm convicção que elas estão chegando?
Quantos de nós aqui hoje pode olhar para a realidade do seu cenário atual e dizer assim: eu estou esperando por intermédio da fé. Eu não estou esperando por intermédio natural. Eu não estou esperando por ação humana. Mas eu estou esperando por uma intervenção divina, sabendo que só Deus pode fazer. Só Ele pode mudar, só Ele pode transformar. Só Ele pode curar, só Ele pode fazer. Quantos de nós estamos envolvidos nessa aliança com Deus chamada fé? E a Bíblia nos fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Você sabe que é seu inimigo? O seu inimigo, tudo que ele não quer é que você agrade a Deus. Tudo que ele não quer é que você caminhe segundo a fé, porque é ela que te conecta com o ser espiritual de Deus. É ela que te traz uma linha de caminho para viver a plena vontade de Deus na terra. E eu queria trazer aqui algumas reflexões que essa semana, pensando sobre fé, tocou muito ao meu coração. O pastor Bill Johnson disse que fé para ele, fé sobrenatural para ele é o céu invadindo a terra. Ele disse também que a fé para ele é trazer as realidades do céu para a terra e colidir violentamente as realidades que estão à sua volta. Quanto de nós temos colidido realidades de sofrimento, realidades de dores, realidades de escassez, realidades que não apontam para o Deus eterno. Quantos de nós temos nos levantado e dito para Deus: Senhor, eu sei que Tu és soberano. Eu sei que Tu és, e essa realidade aqui, o céu invade ela para transformar. Então, queridos, a igreja de Cristo, ela é para andar segundo esse fundamento chamado fé. Sem fé, não existe conexão com o divino. Como saber, queridos, que você está caminhando com alguém que você não vê? Como saber que você está caminhando com alguém que você não pega? Como você saber que você está ouvindo alguém que você não enxerga? Se não for por intermédio da fé. Mas Deus está dizendo: eu estabeleço a minha justiça. Eu tenho Israel. Eu tenho Igreja Semente Santa, uma aliança contigo. Então, eu quero que você saiba que viver uma vida humana, viver uma vida natural, é ceder o plano do adversário. Exceder o plano das trevas. E eu vou te dar alguns motivos para você entender melhor sobre isso. Então isso é, nada mais é, pode dar um glória a Deus, que eu vou beber um pouquinho de água. Dê um glória a Deus para Jesus. Eu vou falar. Não tente me parar, não. Arabandaia chorere canta lá mandacaixa. Recambande cantarande raci. Recomandeia sirinde cash. Ramandaia sindeia ambande cantarambandaia chodeca sirinde canta. Recondamandaia sirirere la mandaia chorere la mandaia xerere xerere canta la mandaia xere. Então, queridos, eu quero te dizer que estamos no meio de uma guerra espiritual.
E guerra espiritual se vence entendendo de coisas espirituais e não de coisas naturais. E precisamos vencer a guerra. Ninguém vence nessa terra se primeiro não vencer a guerra espiritual que está sendo travada. Você precisa entender que você precisa vencer a guerra espiritual. O inimigo, ele quer destruir a nossa vida. Ele quer tirar a glória de Deus. Ele não quer que a igreja de Cristo seja um portal da glória de Deus. Porque ele sabe que o inferno será abalado com isso. Ele sabe que ele perde força. Ele sabe que ele não para uma igreja que entende sobre essas coisas. Então, existe uma guerra no mundo espiritual sobre ideologias. Israel estava ali vivendo a ideologia cultural de adoração a vários deuses do seu tempo. Era uma ideologia, era uma crença, era um movimento, era uma cultura. Era algo assim que estava tomando em grande massa já. O terreno estava sendo avançado de tal forma que o povo da promessa não conseguia mais viver de acordo à aliança da promessa. E ele não desiste, ele também continua a trabalhar na nossa geração. Então o inimigo do nosso tempo, as estratégias dele, ele também vem ainda com ideologias. E eu quero trazer ao longo desses anos, ao longo das décadas, algumas ideologias que têm colidido a fé de muitos cristãos, que têm abalado muitas fés de muitos cristãos, ao ponto de não viver mais o sobrenatural de Deus na terra. Tudo é natural, tudo é 2 mais 2, 4. Nunca 2 mais 2 vira 10 para ele. Você entende isso? A vida é assim, é lógica. 2 mais 2 é 4. Ele não vive o 2 mais 2 de Deus, que dá 10, que dá 1000, que dá 100.000. Nosso Deus é esse. Esse é o nosso Deus, o Deus do sobrenatural. Então, algumas ideologias vêm, entrando na nossa cultura. E isso vai ganhando, nossos pensamentos ao ponto de virar até uma conduta de vida. De uma forma que nem percebemos, queridos. Mas eu queria trazer luz aqui de algumas coisas que esse ano o Espírito Santo me fez entender. Então, é a ideologia do iluminismo. O iluminismo traz foco no pensamento. O inimigo, ele trouxe, ao longo do tempo, quando ele traz a questão do iluminismo, o homem, ele pensa, ele traz a razão sempre para dentro dele. E a razão e a fé caminham? Tem como? Tem como a razão caminhar junto com a fé sobrenatural de Deus? Então, foi trazendo cada dia mais, crescendo na nossa cultura, no nosso meio. E ele desenvolve a ideologia aonde o homem natural, onde nós compreendemos sempre pela razão. A ótica humana do homem, ele sempre vai bater pela razão. Sempre vai ser pela razão. Ele nunca vai ter um convite de Deus para viver uma fé sobrenatural. Ele sempre vai entender que a vida dele tem que se resolver de uma forma racional e não sobrenatural. E isso faz com que a fé vá diminuindo ao ponto da gente se distanciar dessa fé do sobrenatural de Deus. Depois veio o modernismo, que é a junção do humanismo, onde o homem pode tudo por meio da sua natureza, do natural, aonde a razão, ela ganha cada dia mais espaço. E ele traz a importância de poder ser real, ou seja, a realidade. Sempre a realidade. 2 mais 2 é igual a 4. Então, a expectativa do homem
Sempre vai ser 4, sempre vai ser 2 mais 4. Ele nunca vai olhar as realidades dentro de uma ótica, dentro de um panorâmica bíblico, da palavra de Deus, aonde ele para ler aqui a palavra de Deus, e ele recebe de uma forma onde ele compreenda na profundidade dele, que Deus ele é poderoso para transformar realidades, que ele é o mesmo e ele pode mudar. Então, estamos vivendo um tempo do pós-modernismo, que é a rejeição. É o homem rejeitando tudo que é absoluto. E a fé, ela é absoluta, ela é total, sabe? Ou você crê, ou você não crê. Ou você anda pela fé, ou você anda no natural. Ou você vai caminhar a tudo você vai querer resolver de acordo com as suas forças humanas, ou você se move entendendo que é Deus que vai se mover por intermédio de você. Então ele vem para trazer rejeição na mente, não que a gente queira, mas de forma muito no subconsciente do homem, ele não entende mais como só a fé é suficiente para mudar a história dele. Então ele sempre vai contar com tudo, mas ele não quer contar no crer na palavra de Deus para mudar realidades. Então o pós-modernismo também traz a rejeição da realidade universal. E eu quero lembrar que o nosso Deus, ele é único. Não podemos depositar nossa fé em 2, 3, sabe? Israel estava aqui se perdendo nesse tempo, porque eles acreditavam que dava para manter uma aliança com Deus de Israel e também cultuar outros deuses. Não dá, Deus é único, Ele é único, Ele tem que ter o trono do nosso coração. Nada pode substituir Deus na nossa vida. Ele é único, Ele tem que ter o centro. Se você quer viver a plenitude de ter uma aliança, de carregar a glória, de ter uma vida que evidencia Cristo, eu preciso te dizer, Deus é único, Ele é universal e Ele precisa ser a razão de tudo dentro do seu pensamento, dentro do seu coração e dentro das suas escolhas ordinárias. Então a rejeição da moral também e a rejeição da certeza que anula a fé. Todos esses pontos aqui, ele tem um motivo: rejeitar a fé. Não que nós queremos rejeitar, mas de forma muito sutil. Filmes, TVs, né? Relacionamentos à nossa volta, a gente vê pessoas vencendo. A gente vê pessoas vencendo no meio de forças humanas e nós esquecemos que nós somos de Cristo. Esquecemos que... Eu estou com uma missão aí, vou dar um testemunho. E aí eu conheço algumas pessoas que já caminharam, eu mandei mensagem, né? E aí, como é que faz para desenvolver, para crescer isso? Gente crente, aí começou a me dar uma lista de coisas que eu vi que só tinha coisas naturais. Eu falei, Jesus, esse negócio dá muito trabalho. Eu prefiro entrar no quarto e lá mandar a chorerei, mandar a sai da minha frente que eu estou entrando. Desgasta muito esse negócio de natural, Senhor. Tem um filho para cuidar. Tem um filho para cuidar. O Senhor me deu essa missão, me mostra o caminho do sobrenatural, porque eu quero fluir no sobrenatural de Deus. E quantas as vezes estamos buscando estratégia de crescimentos naturais, mas não buscamos estratégia de crescimento espiritual. E eu botei meu caderninho e disse, Senhor, me dá aqui a tua estratégia. Me dá aqui o teu caminho, porque eu vou seguir ele. Ei, queridos. Esse fundamento chamado fé, lembrar da fé dos antigos, precisamos nos lembrar. A igreja, nós como igreja precisamos viver a justiça. Quando nós como igreja aplicamos, né? Quando Deus aplica a justiça de Deus, os sinais acontecem. Da glória dele, da salvação dele. Mas quando eu, cristão, aplico uma justiça de Deus, ela aparece por intermédio da minha fé.
Porque a palavra do Senhor diz que o justo, a palavra do Senhor diz que o justo vive pela fé. Então, quando Deus quer demonstrar a fé, a justiça dele, Ele vem com a glória, Ele vem com salvação, Ele vem com sinais. Quando a igreja de Cristo quer revelar que Ele caminha sendo justo na justiça de Deus, Ele caminha pela fé. Porque a Bíblia diz que o justo vive pela fé. Então, queridos, estamos aqui, concluindo o ano, abrindo um novo ano. Eu quero que, no nome de Jesus, essa palavra possa ganhar espaço no seu coração. Que essa palavra possa ganhar espaço nos seus pensamentos. Que essa palavra possa, em nome de Jesus, fazer com que os céus, que o céu de Deus venha mudar a realidade da sua terra. Que você possa se levantar em fé ao ponto de entender que Deus já lhe deu poder para você colidir realidades de dores à sua volta, realidades de escassez que estão à sua volta. Ei, esse é o tempo da justiça de Deus. Não estará longe. Não estará longe. Então, estamos profetizando um ano, já declarando. Nosso pastor já está aqui, nos alimentando. Eu já estou pegando as pérolas, sabe? E eu falei para o meu pastor esse ano, eu falei: pastor, muito obrigado pelas palavras que saem desse altar. Muito obrigado. Sabe por quê? Ela mudou realidades à minha volta. Ela tem mudado muitas realidades, cenários de escassez, cenários de dúvidas. O Senhor tem, derrubado. Mas a Bíblia diz: credes nos seus profetas e prosperarei. Não adianta ter profeta na casa se a igreja não crê. Para mudar a realidade, você tem que crer. Você tem que pegar a palavra de Deus e dizer: Senhor, eu creio nisso. Você tem que ir para casa e continuar orando, dizendo: Senhor, eu creio nisso. É assim, queridos. A fé é o firme fundamento daquilo que nós não estamos vendo, mas podemos esperar. Quero convidar você a ficar de pé. O que é que você tem esperado? Dá para aumentar mais sua fé? Dá para profetizar? E essas ideologias têm calado a voz profética. A gente olha para o cenário e crê. Não, eu quero te dizer: declare a palavra de Deus na sua casa. Declare a palavra de Deus no seu trabalho. Declare a palavra de Deus na sua vida espiritual. Jesus, eu hoje sou terra seca. Eu sou uma terra seca, Senhor. Mas eu creio, como diz aqui, onde nós acabamos de ler, que então seria a tua paz como um rio e a tua justiça como as ondas do mar. Eu creio, Jesus, que a minha vida espiritual, paz quer dizer plenitude, não falta nada. A sua vida espiritual precisa estar dentro do rio de Deus. Você precisa levar a sua vida espiritual para esse lugar de paz, aonde não falta nada, aonde é pleno, onde a voz de Deus ela é real. Aonde você abre a Bíblia e Deus fala contigo e você obedece. Que haja paz. Que haja paz. Que haja paz, queridos. Eu declaro essa palavra sobre essa igreja. Eu declaro um tempo de paz espiritual. Eu declaro um tempo onde a nossa vida espiritual, Senhor, será como um rio. E que a tua justiça, Senhor, será como uma onda.
para colidir realidades, Senhor, não só nossa, não só da nossa família, mas dessa cidade. Deus, nós declaramos, Senhor, a manifestação da glória do Senhor por intermédio de nós, da tua igreja. Declaramos, Espírito Santo de Deus, que a glória do Senhor entra nas ruas. Declaramos que a glória do Senhor entra nos condomínios. A glória de Deus entra nos trabalhos, nas empresas. Nós declaramos revelação maiores do que o Senhor nos deu hoje. Profundidade maior do poder da fé, Senhor. Oh, Senhor, não são maiores. Destrói, Senhor, todas as fortalezas humanistas. E não vão. Destrói, Senhor, nesse tempo, Senhor, fortalezas, Senhor, aonde acreditamos, Senhor, que podemos vencer, estabelecendo a humanidade no centro das nossas vidas. Deus vai me fazer. Nos arrependemos, Senhor. Nós, como igreja, nos arrependemos, Senhor. Muitos, Senhor, por forma inconsciente se rendeu. Mas hoje, Senhor, restaura a aliança que o Senhor tem conosco. Restaura essa aliança que é evidenciada pelas promessas do Deus de Israel. Restaura essa aliança, Senhor, aonde os sinais evidenciam que o Senhor está conosco, que o Senhor revela ao mundo a tua glória por intermédio de nós. Cada vez que a minha Santo Espírito é provada, oh Santo Espírito, tu me dás a chance de crescer. Mas as montanhas e vales, desertos e mares, aleluia, Jesus, que atravesso me levo pra perto. Aleluia, Jesus. Minhas provações ativa, Senhor, maiores que nos leva a viver fé sobrenatural. E não vão me. Senhor, te peço que vidas nesta noite comecem a crer em coisas que não estavam crendo. Que homens e mulheres comecem a enxergar realidade sendo transformada pelo poder que está na tua palavra. Espírito Santo de Deus, minha vida se declaramos, Senhor, declaramos, Senhor, na sua casa, declaramos, Senhor, nas nossas vidas, fé sobrenatural. Agora eu quero te convidar a você apresentar uma área da sua vida que você precisa do sobrenatural de Deus. Aquilo que você sabe que só Deus pode mudar. E você vai orar dizendo para o Senhor nesta noite, dizendo: Senhor, eu creio. Eu creio nesse tempo da justiça do Senhor chegando. O tempo que essa situação será marcada pelo compromisso da tua aliança. Esse cenário será registrado, evidenciado como compromisso da tua aliança comigo, Senhor. Aleluia! Aplaudam o Senhor. Glórias a Deus, aleluia. Obrigada, Jesus. Amém. Glória a Deus.